Em dezembro, a revista Unesp Ciência fala sobre Apolônio e Azulão, o programa infantil lançado pela TV Unesp em outubro de 2015. Vamos saber como surgiram os personagens, acompanhar momentos das gravações dos episódios e entender como foram feitos os roteiros, interatividades e a parte gráfica do projeto. Apolônio e Azulão surgiu com a proposta de fazer com que as crianças aprendam brincando. Foram 6 meses de produção entre pesquisa, roteiro, revisões pedagógicas, gravações, videografismo, interatividade, edição e sonorização dos episódios. Vocês acham que a palavra fish significa praia, água ou peixe? Mas encontrar o formato ideal aliado a outros setores e desenvolver um trabalho praticamente simultâneo foi desafiador e um grande aprendizado. Aí a gente contou com o apoio da Roberta, pedagoga, né? Algumas pessoas da produção também ajudaram. Aí a gente fez toda a pesquisa e começou a elaboração do roteiro. Aí foi quando eu fiz a formatação. Então, a cada momento do episódio tem tem música, tem o quiz, tem a curiosidade, a super tela. Então, o tempo todo a criança tem uma atividade. As perguntas que as crianças trazem diariamente foram um mote para a gente poder interagir aqui na TV. Então, eu trouxe algumas dúvidas que as crianças dessa idade costumam trazer. Então, eu e o pessoal de casa queremos muito aprender como surgiram os dinossauros. Eu verificava a parte da adequação pedagógica, da linguagem, e a parte das questões conceituais, né, que para evitar qualquer tipo de erro conceitual, a gente ia buscar referências em especialistas da área e muitas vezes a adequação desses termos. Então as estrelas e tudo que existe no planeta Terra veio de uma explosão. O sonho de ter um programa infantil na grade começou em 2012. E a princípio minha ideia foi chegar e oferecer os bonecos para algum programa que viesse a ser feito, fazer parte desse programa. E quando eu cheguei, falei com a Ana Silvia, diretora da TV, e cheguei e ela falou, então vamos lá, vai conversar com a Tati. Daí foi quando eu conheci a Tati e a gente começou esse projeto, desenvolvendo esse projeto com os fantoches. Aí a gente fez aqueles primeiros 6 episódios. Aí, assim, a gente apresentou para a Ana Silvia, mas apresentou ainda um material muito cru, né? Falando, olha, existe, né? Dá para fazer. Aí o pessoal foi se interessando. Aí a gente já montou uma estrutura melhor de gravação. Aí já aumentou para 12 minutos o episódio. Aí a gente já foi formatando, mas ainda não é a formatação que está hoje. De 2012 até 2015, foram feitos vários testes, ensaios, formatos, até que tudo pudesse ser apresentado como uma proposta de programa, que poderia ser viável para a programação da TV Unesp. Todo esse laboratório foi criado para ensinar e pesquisar e... E esses vasos de flores, hein? Esses bonecos existiam já anteriormente, eu comecei a fazê-los em 2010 por aí, depois de ter trabalhado um tempo com outros bonecos, porque eu fiz parte de um grupo de fantoches da minha igreja, continuando esse trabalho com o pessoal de lá. Eu fiz o Azulão como um presente para um amigo meu que me ajudou muito nessa parte de desenvolvimento do trabalho com fantoches e tal. E nasceu o Azulão, essa coisa de um personagem mais alegre, mais vivo. Aí o Matheus apareceu com os 2 bonecos na recepção e foi amor à primeira vista, assim, sabe? A hora que você olha o Apolônio e o Azulão, são fofos. São demais. Aí você fala, não, a gente tem que fazer alguma coisa. Em 2015, Apolônio e Azulão ganhou vida. A primeira gravação foi dia 7 de janeiro, uma quarta-feira cheia de dúvidas e ansiedade para a equipe. O primeiro diferencial do projeto foi o cenário. Adaptar isso também para um modelo cenográfico diferente daqueles que a gente vem trabalhando atualmente, porque esse tipo de programa envolve a dramaturgia, né? E então é um cenário diferente daqueles que a gente vem, espaço cênico, né? Diferente daqueles que a gente vem trabalhando atualmente.
Dentro aqui do Apolônio Azulão, na verdade, eu acabei entrando dentro da parte de cenografia junto com o Lucas, né? Ele acabou vendo algumas coisas que seria interessante para fazer como um laboratório e a gente foi atrás dos elementos que compunham esse laboratório, né? Os episódios já saíam pré-cortados. O áudio com os diálogos dos bonecos também foram gravados previamente. Basicamente é a captação de áudio, né? Tanto dos elementos de voz, né? Dos personagens, como também os efeitos. E posteriormente teremos também a colocação das trilhas, né? As trilhas musicais que também estão sendo gravadas aqui na TV. A parte do áudio começou com a gravação, né? Nós gravamos as vozes dos atores aqui, tanto que fez a interpretação da voz do Apolônio quanto do Azulão. Depois, gravadas já as faixas, nós inserimos as músicas que já estavam previamente gravadas também. Inserimos essas músicas para execução durante a gravação do vídeo também, né? E esse que foi um grande desafio, sincronizar tanto para os atores que estavam fazendo toda a parte de interpretação, de manipulação dos bonecos, a função de sincronizar esse áudio, né, com o movimento dos bonecos. Então foi esse um desafio muito grande. Teve a participação nossa aqui do áudio também. O objetivo era manter o ritmo das gravações, uma vez que os manipuladores chegavam a ficar horas atrás da bancada e muitas vezes repetindo a mesma cena. No início, quando era experimentalismo, né, a gente tinha um pouco mais de liberdade para também brincar, para criar caco, para fazer algumas coisas. E hoje o roteiro impõe-se uma disciplina maior. Então o cuidado que nós devemos ter. A dificuldade é exatamente manter a espontaneidade sem fugir da proposta inicial do roteiro. Uma das questões mais complicadas quando você está fazendo realmente é o sincronismo do que você está falando com aquilo que está acontecendo. Então, esse é o ponto em que geralmente as pessoas têm que treinar mais para conseguir um resultado legal. Que quando você olha, você fala, é ele falando e não não é um negócio que tipo, a boca está se mexendo aleatoriamente. Depois de um programa ou dois, já começa a pegar o ritmo e já começa a pegar o jeito e daí consegue seguir sem problema nenhum. A maior dificuldade mesmo é ter que ficar horas com ele, que você fica com o braço erguido, né? Você fica horas, já começa a doer um pouco o braço. Em função da quantidade de detalhes, era possível gravar um episódio por dia. Então é observar se os objetos que estão no balcão, no cenário, não estão fora de lugar, né? Para manter a continuidade. Repor o gelo seco, que é para manter também o efeito especial, esse tipo de coisa. Iluminação, áudio, objetos cênicos, enquadramentos. A cada episódio gravado, tudo voltava a ser um desafio. Esse mapa de luz dessa segunda versão, ele teve que ser muito melhor trabalhado por exigir mais refletores, né? Mais intenções. Tem hora que é noite, tem hora que é dia. Então a gente precisa tentar conciliar essas ideias, né, que estão no roteiro na hora aqui da gravação. E a curiosidade é grande para saber o produto final, porque a gente faz uma parte dele, né? A gente tem sempre curiosidade para saber como vai ficar em todo o desenvolvimento de câmeras, que é tudo coisa que acaba sendo surpresa. Por mais que a gente prevê, só depois de pronto mesmo a gente vê se ficou bom, se ficou de acordo. A gente começa a ver algum pontinho ali, outro lá, sempre assim. A música também agregou bastante ao projeto. A base instrumental foi feita na própria TV Unesp. O programa ele ia ter, sempre teve a proposta de ser musicado, né? De ter trilha sonora, de ter uma música em cada episódio para reforçar a mensagem que está sendo passada, né? E a gente chegou numa ideia de que a gente tivesse uma música tema do programa. Então a melodia, a harmonia e o refrão, eles são os mesmos nos programas, com a ideia de marcar isso, né, para a criança fixar e para ter uma música própria, né, dos episódios. No total, são 12 episódios com temas variados, e cada um deles tem uma música sobre o conteúdo exibido. Estrelas que hoje brilham lá no espaço, era um pontinho que explodiu. A terra, o sol, a lua e outros pedaços. Foi dessa sopa quente que tudo saiu. No nosso mundo já teve dinossauros. Tinha pequeno e bem grandão. Tinha muitos até rex, brontossauros. E o grande
grandalhão fazia até tremer o chão. Quando parecia que as músicas estavam prontas, na edição sentimos falta de alguma coisa. Foi então que as crianças fizeram o refrão da música. O resultado de todo esse trabalho pôde ser visto no dia 12 de outubro de 2015. Aprender com Apolônio e brincar com Azulão. Aprender com Apolônio. A seguir, vamos conhecer todas as etapas de produção que fizeram parte do programa infantil Apolônio e Azulão. Unesp Ciência volta já. Por isso, é importante estudar para saber cada vez mais. Oi, tem alguém aqui? O Unesp Ciência desse mês fala sobre a produção do programa infantil Apolônio e Azulão, que estreou dia 12 de outubro de 2015 aqui na TV Unesp. Então, a TV Unesp, como uma emissora universitária, uma emissora que tem e por vocação, por missão, articular a graduação, quer dizer, o ensino, a formação de novos profissionais, que tem por missão também fazer a extensão dos nossos conhecimentos, do que a gente desenvolve aqui com pesquisa. Foi possível observar que um fantoche, né, que trouxesse conteúdos educativos para um público que não é um público, que hoje é um público negligenciado dentro das emissoras de TV, quer dizer, reúne uma série de requisitos e de condições para que a gente tenha efetivamente um bom produto e um produto que faça a diferença dentro da grade de programação de forma positiva. A cada projeto que a gente trabalha, que a gente inicia, a gente sente que os profissionais, além da sua experiência, eles dedicam amor àquilo que fazem. Então, sempre esse incentivo a mais é que faz com que haja diferença entre os tipos de materiais, principalmente na questão da qualidade. As produções de TV passam por várias etapas de produção, até que fiquem prontas para exibição. A primeira etapa de Apolônio e Azulão foi a pesquisa. A gente fez um estudo, a gente gravou um pouquinho antes do Apolônio e Azulão aqui no estúdio e fez uma apresentação para um grupo focal na Unesp. E aí as crianças, né, a faixa etária de 7 a 9 anos, elas já fizeram as observações em cima desse episódio e sugeriram temas para a gente. Né? Daí surgiram temas como dinossauros, algumas questões históricas. E aí, com base nessas sugestões de temas, a gente começou uma fase de pesquisa. Os temas abordados nos 12 episódios foram: os 5 sentidos, de onde vem a água, de onde nascem as plantas e os frutos, por que acontece o dia e a noite, como surgiram as estrelas, dinossauros, os 7 dias da semana, como funcionam as bicicletas, meio ambiente, fotografia, por que existem cores diferentes e a história do folclore. Cada episódio tem 15 minutos de duração e conta o tempo todo com atividades que estimulam a atenção das crianças. Tem que ser uma coisa muito dinâmica, que se você faz um programa só para o aprendizado, né, e não tem uma atividade extra, não tem um jogo, não tem música, não tem nada, a criança ela perde muita atenção nessa faixa etária, né? Então ela gosta o tempo todo de estar sendo instigada, de responder, de interagir. Então o conteúdo foi todo pensado dessa forma, para que a criança pudesse se sentir parte do roteiro, né? Porque a gente estudou também muito a psicologia dessas crianças. E elas gostam de ser amigas do professor, elas gostam de ajudar, elas fazem contas, elas gostam de cuidar do orçamento da casa, elas gostam de história, dinossauros elas adoram. Então, tudo foi feito para que a criança não perdesse a atenção em nenhum minuto do roteiro. Então, o Apolônio e Azulão, ele vem trazendo a personagem da criança, que é curiosa, por meio do Azulão, e ele, a partir da curiosidade dele, das questões que ele traz para o professor,
ele começa a descobrir um mundo novo de conhecimento e essa sistematização, a busca pelo conhecimento científico, porque ele traz, dentro da personagem dele, ele traz algumas dúvidas e até referências que ele tem consigo a partir do mundo fantasioso, da imaginação, que é próprio das crianças dessa idade. Então, quando ele conversa com o professor traz elementos do conhecimento científico para ajudar ele a estruturar essa aprendizagem. E como partiu da curiosidade dele, essa aprendizagem é de fato significativa. Aprendi tudinho. E vocês? Com os roteiros finalizados e as gravações concluídas, 2 setores passaram a trabalhar simultaneamente: o videografismo e a equipe que fez a interatividade. A equipe de jornalismo da TV Unesp acompanhou e registrou o desenvolvimento dessas ações, o que gerou uma série de reportagens no Unesp Notícias, uma semana antes da estreia de Apolônio e Azulão. O projeto ele trabalha com duas linguagens diferentes, né? Que é a linguagem do fantoche e a linguagem da animação. E transpor esse mundo, mesmo que lúdico, mas transpor esse mundo real para a animação foi um desafio na ilustração dos personagens feito pelo Renato e também na animação e até nos movimentos para tentar deixar isso o mais real possível, né? A gente, nesse projeto, partiu dos bonecos de manipulação e a partir disso eu tive que criar uma versão deles de uma maneira que fosse, ao mesmo tempo, lúdica, mas fácil de animar, porque a gente trabalha em uma equipe reduzida, né, de videografismo, são 3 pessoas, mais os estagiários, e sem perder aquele traço infantil, né. A animação a gente recebe o roteiro, né, da produtora, e a partir desse roteiro a gente produz o storyboard. E nesse storyboard o Quirino ele faz as ilustrações e eu animei elas a partir do storyboard que a gente mesmo criou, né, a partir do roteiro. Quando a gente vai fazer algo direcionado para o público infantil, a gente tem que pensar sempre nas cores, né? A gente não pode colocar muitas informações com texto, né? Deixar sempre da forma mais divertida possível para a criança não perder a atenção dela, né? Para ela sempre olhar o desenho, a animação e ficar interessada e querer continuar vendo, né? Por isso a gente explorou umas cores mais fortes, mais saturadas e com os traços bem infantis. Outro setor fundamental no projeto foi de tecnologia da informação. Lá foi feita toda a interatividade. Em 2013, o governo federal lançou um edital chamado Ginga BR Labs, que convidava emissoras educativas e universitárias a participar para ganhar um laboratório, para fomentar o desenvolvimento de aplicações interativas em Ginga. O Ginga é o padrão do Sistema Brasileiro de TV Digital para aplicações interativas. Ele permite que a emissora envie junto com o seu sinal de áudio e de vídeo conteúdos extras que o telespectador pode interagir por meio do controle remoto. Aí nós fizemos um projeto em conjunto com o programa de pós-graduação, Televisão Digital, e apresentamos para o governo e nós fomos uma das 10 emissoras contempladas com o laboratório. O laboratório tem um transmissor, um mini transmissor, que eu consigo simular uma transmissão de televisão. Nós podemos testar essas aplicações interativas num ambiente que parece muito com o real. A questão da interatividade, ela é algo que vai fazer com que a gente esteja integrado a essas novas possibilidades, dessas novas plataformas e de uma nova geração, que hoje não tem um comportamento de audiência que apenas vai ficar ali observando, mas ela quer interagir nas mídias sociais, ela quer interagir com o próprio conteúdo do programa, ela tem uma cultura hoje muito focada ou uma referência muito forte das estruturas narrativas de games. A criança de hoje é muito mais altiva, ela é muito mais
quer mais produtos interativos, ela já joga, ela já usa o tablet, já usa o smartphone. Devido a isso, a gente até imaginou como é que a gente consegue fazer um produto televisivo que as crianças assistam hoje e também tem um apelo de uma linguagem mais semelhante, mais condizente com aquilo que uma criança costuma ter hoje fora da televisão. A seguir, vamos conhecer os personagens e ver como foi a reta final antes da estreia de Apolônio e Azulão. O Nesp Ciência volta já. O Nesp Ciência desse mês fala sobre a produção do programa infantil Apolônio e Azulão. Ah, o telefone vai tocar logo agora. Puxa, vem novidade por aí, hein? Gente, que maneiro! Depois da pesquisa, roteiro, gravação, edição e videografismo, chegou a hora de finalizar os episódios. E o toque final foi a sonorização. Uma caixa cheia de objetos. O primeiro deles foi um pote de massa, e sua imaginação ganhou asa. Com a massa, fez a cabeça do boneco, colocou o cabelo de lã e procurou na caixa outro cacareco. Cada episódio foi sonorizado minuciosamente. Gestos dos bonecos e ações da animação, tudo passou a ter um som específico. Peraí, só um minuto. Vou arrumar o cabelo. Tan, tan, tan. A sonorização veio para contribuir com a personalidade dos bonecos. Como Azulão é uma criança de 9 anos muito dinâmica, criativa e curiosa, os efeitos sonoros foram feitos pensando nessa personalidade do boneco. Tirei fotos maravilhosas dos passarinhos que ficam na árvore lá de casa, do céu, das flores, do meu cachorro. A personalidade do boneco ganhou forma ainda na fase de testes. E muito da hiperatividade de Azulão veio da forma que passou a falar e ser manipulado. O Azulão foi amor à primeira vista. Então, desde que eu me encontrei com ele a primeira vez, as coisas começaram a acontecer de forma espontânea. Então, não tive muita dificuldade. Fiz o boneco, ele tinha uma cara mais alegre, mais animada. E assim que ele começou a ser usado, ele já também ganha essa personalidade mais agitada, mais... nonsense, assim. Ele sempre faz as coisas e são, de repente, assim, consequências muito diferentes, muito animadas, muito diferentes. É um projeto, assim, que ele envolve e cativa realmente e que traz resultado do ponto de vista educativo. Eu acho que isso é o mais legal. Já o professor Apolônio é calmo, tem muito conhecimento, paciência e admira a curiosidade de Azulão. Por isso, a todo momento provoca nele a vontade de saber cada vez mais. Por acaso você e a turma aí de casa sabem como surgiram as estrelas? Apolônio acaba sendo uma versão mais séria, meio que mais velhinha e simpática de mim. Isso muita gente fala. E ele me lembra, tipo, muito meu avô. Ele nasceu meio que nesse perfil, sabe? Eu criei, assim, daí todo mundo, lembra muito seu avô também. E, bom, ele nasceu mais ou menos desse jeito e a personalidade dele foi sendo moldada naturalmente para esse lado, sabe? O nome Apolônio, na verdade, foi uma sugestão que eu tava conversando com um amigo, pensando em nomes, assim. Aí ele pegou, olhou, assim, ele tem uma cara de Apolônio. Daí, tipo, era um nome bem diferente, assim, bem novo pra mim, bem inusitado. Eu olhei pra ele, comecei a chamar ele de Apolônio e as pessoas aceitaram, assim, então ele virou Apolônio desde então. Verdolino, cinzento, laranjina, vermelhão, roxino. Eles apareceram rapidamente em alguns episódios, mas tem muitas histórias guardadas para eles. 2 bolinhas de gude. Com elas fez os olhos de cacareco e ele ficou todo alegrão. Agora tenho que... Depois de tudo pronto, dia 12 de outubro de 2015, 12h30, estreou o primeiro programa infantil interativo da TV Unesp, Apolônio e Azulão. É
um programa necessário em função da carência que se tem hoje de produção de programas específicos para o público infantil na TV aberta. Se nós observarmos as produções infantis, os desenhos animados, os filmes, os programas mesmo, eles estão hoje muito locados nas TVs por assinatura. E isso é um problema, porque muitas crianças não têm acesso a essa forma de televisão. Então é um programa que traz realmente componentes importantes dentro do contexto atual da televisão brasileira. No final de cada episódio, o professor Apolônio convida as crianças para brincarem no site dos personagens. E se você quiser aprender muito mais, é só acessar nosso site. Sabe como? É só digitar www.tv.unesp.br/Apolônio e Azulão. Lá você encontra brincadeiras, jogos e muitas curiosidades. É bem divertido. Então, por hoje é só. O programa desse mês fica por aqui. Vale lembrar que essa matéria está disponível na revista Unesp Ciência desse mês. Lá você também encontra conteúdo sobre arte, cultura, economia, cinema, pesquisa, política externa, leitura e artigos com temas variados. É só acessar www.unespciencia.com.br. Até a próxima! Até logo! Thank you.